Olá, hoje nós vamos falar sobre cristais, gente. Cristais que ajudam você a alcançar a prosperidade na vida material. Bom, a gente sempre pede um empurrãozinho para o universo nas nossas orações, preces, mantras e tem quem recorra ao uso de banhos de ervas ou de amuletos para poder atrair as melhores energias. E os cristais entram dentro dessa categoria. Eles, na verdade, produzem energia, né? Os cristais são geradores de energia. E aí, quando a gente os utiliza, a gente acaba se beneficiando da energia que eles estão produzindo. E nós podemos usá-los no bolso, pendurado como pingente, pulseira de cristal, enfim, existem várias formas. E até no ambiente também. Então, de repente, você tem uma empresa, você tem um negócio, você pode colocar ali ou na sua mesa do trabalho também, tá? E aí o cristal vai gerar energia que será, né, direcionada para o ambiente em questão. Bom, hoje eu separei 7 cristais que são interessantíssimos para te ajudar no alcance do sucesso, seja na área profissional que você atua, para que você seja ali, né, uma pessoa mais reconhecida por suas habilidades, seus esforços e aptidões, ou de repente no alcance do sucesso financeiro mesmo, porque tem muita gente que é reconhecida profissionalmente, mas isso não reverbera no bolso. Então, esses cristais, alguns dos que eu trouxe, vai ajudar nesse quesito, tá? A atrair dinheiro, né? Por meio de contratos, clientes, né? Vendas, para quem lida com venda, vive a base aí das comissões, para que as comissões sejam mais gordinhas, tá? Então, 7 cristais que vão ajudar nisso, aí eu vou explicar como cada um atua. Porque eu trouxe cristal até para proteger você também de prejuízos na vida material. Porque às vezes você ganha, mas se entra o dinheiro por uma mão, sai pela outra, também não adianta muito, tá? Bom, vamos começar. O primeiro cristal é esse aqui, ó, pirita. A pirita, ela é conhecida, né, como ouro de tolo, porque ela lembra o ouro, como você pode ver aí na imagem. Então, é um cristal muito bonito, é um cristal reluzente. E com o que ele nos ajuda? Na parte da materialização dos bens materiais que a gente deseja. Então, você que deseja de repente a casa própria, o apartamento, a casa na praia, né, casa de campo, sítio, ou você que de repente deseja fazer uma viagem especial, internacional e está juntando recursos para isso, ou deseja comprar o seu carro, a pirita é o cristal que ajuda a gente a tornar aí os nossos objetivos realidade, tá? Você pode até escrever no papelzinho aquilo que você deseja, pega uma pirita e aí você programa o cristal para isso. Você o coloca entre as mãos, vai mentalizando, você conseguindo aquilo que deseja, como vai ser, e depois você põe o cristal por cima do papelzinho que você colocou desejam e deixa ali até materializar, tá? Então, pirita para materializar os seus objetivos. Aí, gente, eu vou falar agora de um que também é muito conhecido para prosperidade, né? Porque ele tem realmente um poder especial nessa questão. Mas a ideia é que você adquira o cristal verdadeiro, porque tem muitos cristais que são vendidos como se fossem aquele, mas na verdade não são. Então busque num local de procedência. Porque eu estou falando do citrino, mas o citrino ele é muito comercializado por aí falsamente, erroneamente, porque as pessoas vendem ametistas como se fossem citrinos. Então ela passa por um processo especial, né? Vai para a fornalha ali e aí ela é vendida, ela ganha tonalidade do citrino, né? Fica um pouquinho diferente do que é o citrino natural, mas ela é vendida como se fosse citrino, tá? É claro que as imagens que a gente está trazendo aqui no programa são feitas com inteligência artificial, então elas não são como realmente é o cristal na natureza. Então você precisa buscar isso, pesquisar na internet ou ir em lojas apropriadas que comercializem mesmo os cristais de verdade para você comprar certinho, tá? Mas o citrino, ele ajuda a gente a ter energia para a gente fazer as nossas tarefas diárias, tá? Então, use o citrino
para essa finalidade quando você se sentir sem ânimo, apático, não tô dando conta do recado, ele te dá uma boa dose de energia extra. Outra coisa que o citrino faz é que ele traz para a gente lucidez, clareza, para a gente lidar com assuntos profissionais, administrativos também, para a gente poder fazer nossas continhas, tá? Tomar decisões com lucidez no âmbito profissional. Então, citrino para ter energia e para clareza de ideias, tá? Agora o próximo tem a ver com proteção, gente, porque no dia a dia, às vezes você passa por fases mais tumultuadas no âmbito financeiro. Você tem um monte de coisas para pagar, não sabe se vai dar conta de tudo, né? De repente o dinheiro ele está mais escasso, não entra no mesmo volume que entrava antes e você precisa superar quadros financeiros difíceis. Ou a superação é no âmbito profissional, onde você vê demissões em massa acontecendo e você tem o medo de ser o próximo. Então utilize o olho de tigre, gente. O olho de tigre é um cristal poderoso para proteção no âmbito material. Então é proteção tanto das suas finanças quanto também da sua posição no trabalho. Proteção para você não ter perdas de clientes, você que é um profissional autônomo. O olho de tigre ajuda nisso e ajuda também a superar quadros difíceis, tá? E é um cristal que ele traz uma boa dose de determinação e coragem para você seguir em frente, dando a volta por cima dos quadros difíceis, tá? Então, vale muito a pena você tê-lo, sem sombra de dúvidas. Agora, existem profissionais que lidam com criatividade, né? De repente trabalham na parte de criação. E aí, se você não tiver uma imaginação forte, uma boa dose de inspiração, fica difícil, porque aí você não rende, não consegue produzir, ou não se destaca, não faz um bom trabalho. Então, eu vou falar agora com estas pessoas que precisam de criatividade para prosperar, tá? Esse cristal, ele ajuda muito nisso, é a cornalina, gente. A cornalina é um cristal alaranjado, muito bonito por sinal, que fortalece a nossa criatividade. Então, quem trabalha com coisas que precisa criar, artes de modo geral, faz roteiros, de repente é designer, cria artes e precisa, né, trabalha com animação, precisa de inspiração, de criatividade, é esse cristal. Mas a cornalina ela não faz só isso não. Ela também renova a nossa motivação. Então quando você está meio desanimado, meio para baixo, tá? Não vê perspectivas, tá? Tá desmotivado, é esse cristal que a gente tem que utilizar, que ele ajuda e muito e também torna o seu dia a dia mais produtivo. Porque às vezes, em meio a tanta coisa que se tem a fazer, as pessoas acabam perdendo o foco. Começa um monte de coisa, não para e tem a sensação que não fez nada naquele dia. Mas a cornalina ajuda a tornar os nossos dias mais produtivos, tá? Bom, agora eu vou falar com aquele profissional que sente que se esforça, que faz um bom trabalho, mas que ainda assim não é reconhecido. Às vezes até ganha relativamente bem, mas não tem o reconhecimento que a gente precisa também, tá? Porque todo mundo precisa de vez em quando ouvir um elogio, né? Para poder até ter um estímulo para se superar a cada dia. Agora, esse cristal ele ajuda muito nisso. Ele ajuda você a ser visto, a ser notado. É a pedra do sol, gente. Agora, a pedra do sol você vai encontrar em duas versões. A natural, que tem umas manchinhas alaranjadas, tá? E creme também, cor creme com umas manchinhas alaranjadas. E tem a pedra do sol sintética, que é toda brilhante, purpurinada. Eu dou preferência para a natural, logicamente, tá? A pedra do sol, ela envolve você num manto de luz e ela faz com que você seja visto, seja notado, seja percebido. E aí, aquilo que você está fazendo fica mais em evidência. Agora, é claro que a pedra do sol a gente só pode usar quando a gente está produtivo, fazendo um bom trabalho, dedicado, até mesmo porque
como ela te projeta, se você estiver numa fase que você está meio adoentado, está meio improdutivo, está meio deprê, meio para baixo, as pessoas vão perceber isso. E aí o tiro vai sair pela culatra. Ao invés de você ganhar uma notoriedade positiva, você vai ser visto negativamente como um profissional que deixa a desejar. Então só utilize a pedra do sol quando você percebe que você está até com uma boa aparência, um bom aspecto, porque ela sempre vai projetar e para a gente estar diante dos holofotes, é bom que a gente esteja bem, tá? Para isso. É um cristal também energizante, mas às vezes, ainda que ele nos energize, como ele projeta muito a gente pode se sentir um pouco mais cansado, tá? Porque ele faz com que a sua energia, ele explora mais a sua energia e faz com que você fique mais em evidência o tempo todo, então mais falante, então mais expressivo. Então, mesmo que ele te dê energia, você também se sente um pouco mais cansado nos dias que você utiliza. Então, você pode até utilizar em ocasiões especiais, de repente, só enquanto você está ali dando uma palestra ou fazendo uma reunião importante com um cliente, um possível cliente, e aí você pode usar por algumas horas no dia e depois guardar, ou por um dia, mas não diariamente, tá? Essa é a dica. Bom, o próximo cristal, ele é mais raro, não é tão fácil da gente encontrar, a não ser que a gente vá em locais especializados, tá? Mas é um cristal que ajuda você que tem dificuldades na parte administrativa. Porque muita gente ganha dinheiro, mas não sabe fazer bom uso dele, não sabe como investir. Então o dinheiro não rende na mão da pessoa, ou ela não consegue fazer grandes coisas com aquele dinheiro. E esse cristal ajuda você a tomar decisões mais equilibradas em relação ao uso do dinheiro. Então nós podemos dizer que é um cristal de cura, cura da parte financeira, da parte material. Ele se chama Green Gold, green de verde em inglês, tá? E é um cristal, gente, que ajuda você até a ressignificar as suas emoções em relação ao dinheiro. Você certamente já ouviu falar que muita gente não prospera porque tem traumas, ou de repente crenças limitantes em relação ao dinheiro, à parte material. Então, às vezes, a pessoa teve uma infância difícil, onde ela viveu traumas e ficou com bloqueios na parte financeira. E o Green Gold, ele vai entrar aí, ajustando, fazendo a cura, tá? Em relação a essa parte. Então, gente, utilize o Green Gold, você que tem dificuldades para prosperar por conta de traumas e bloqueios, ou você que não consegue tomar boas decisões financeiras ou que faz as coisas no impulso, porque ele vai ajudar você a ser mais cauteloso para fazer bons negócios e decisões mais equilibradas, tá? Agora, o próximo cristal, ele também não é tão fácil de você conseguir, tá? Ele é um cristal que a gente consegue em lojas especializadas e tem muitas distribuidoras de pedras, cristais, que você vai e você fica maravilhado, tá? Esse cristal é a mica. A mica é um cristal que traz para a gente flexibilidade e capacidade de adaptação. E esse aqui vai ser indicado para você que está fazendo uma mudança na sua vida profissional. E de repente, você vai recomeçar. Você está deixando uma profissão, está indo para outra, está estudando, né? Finalizando os estudos dessa profissão nova e quer se lançar no mercado de trabalho. Então, a mica ajuda nas adaptações profissionais de modo geral, viu? Então, o que acontece? Às vezes você está mudando de área, mas às vezes você só está mudando, de repente, dentro da empresa, de seção, vai trabalhar com outros colegas, fazendo uma outra atividade, mas ainda dentro do seu ramo de atuação. Ainda assim, você vai precisar se adaptar àquele novo horário, àquela nova sessão, aquelas novas pessoas. E a mica, ela trabalha isso, essa gestão das mudanças com tranquilidade, tá? De modo que a gente consiga tirar proveito de absolutamente tudo. Esse é o cristal que faz com que a gente consiga transformar tudo que a gente toca em ouro. Então, a gente consegue tirar leite de pedra, a gente consegue fazer do limão uma limonada. Então, você consegue tirar proveito mesmo de situações
mais difíceis ou mais complexas. Então, a mica ajuda a gente a ter aquele olhar onde a gente consegue perceber o que há de bom em cada situação e mirar naquilo. Então, eu acho super positivo, sobretudo para quem está vivendo mudanças, tá? No âmbito profissional. E aí, gente, lembrando que cada cristal serve para uma gama de coisas. E aqui eu trouxe os atributos, né, ligados à prosperidade, ligados ao sucesso também profissional. Então, cabe você utilizar o cristal com intenção, tá? Então, não importa qual desses cristais que a gente falou, que você escolhe utilizar no seu dia a dia, mas é importante que você programe, que você coloque entre as mãos e deposite ali a sua intenção. E a melhor forma de depositar é você visualizar o que você deseja, tá? Que o cristal te auxilie. E você pode até conversar ali com ele, porque cada cristal é um ser vivo, né? Porque ele nasceu ali na natureza, então ele tem vida, ele tem um deva, um espírito ali atuante, que você pode conversar, fazer o seu pedido e utilizá-lo consigo, tá? E aí você vai avaliando como que está a minha vida material, como que está o meu trabalho, o que eu estou precisando e com base nisso você vai fazendo a escolha do cristal adequado, tá? Então existem ainda outros cristais para prosperidade ou que auxiliam. Um exemplo é a hematita, que é um cristal fácil também da gente achar e que é muito bom para negociações habilidosas, para você ter uma boa comunicação. Existem outros, tá? Que você pode pesquisar. O objetivo desse nosso bate-papo de hoje é começar a te mostrar para você fazer uma escolha também apropriada. Porque um erro muito comum é que as pessoas peguem cristais que são para finalidades diferentes das que elas estão desejando e escolha cristais errados no dia a dia. E aí isso também atrapalha logicamente. Então nós precisamos utilizar o cristal adequado e também fazer a nossa parte, tá? Então, tá usando um cristal para reconhecimento? Então, naquele período que você está usando em especial, faça mais trabalho, se dedique mais, sabe? Trabalhe mais, dedique-se mais, mergulhe ali no que você está fazendo, porque aí o cristal ele está fazendo o trabalho dele de te projetar, mas você também está fazendo algo para ser projetado, né, positivamente. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente usa o cristal para ter uma dose de energia extra, os atributos daquela pedrinha, mas a gente também faz a nossa parte, tá? Galera, se você quiser rever esse conteúdo ou mandar para outras pessoas para que elas possam também ter acesso a essas dicas, o conteúdo fica disponível no canal no YouTube da Astral TV, que é o Astral TV Oficial, e também no meu canal, que é o Edu Scarfon Oficial. Te convido a me seguir no Instagram, @eduscarfon, e para você agendar o seu horário, a sua leitura de tarô comigo, é nesse WhatsApp, 11 973 74 5755. E fique ligado aqui nos nossos momentos de magia e espiritualidade, porque nós ainda vamos falar sobre cristais para outros propósitos. Bênçãos brilhantes e a gente se vê.